Olá, 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 ao vivo aqui no Instagram e aqui no Facebook, pela plataforma Igreja Exponencial. Que alegria ter você aqui comigo. Bem, o que eu quero falar com você, meu amigo, minha amiga, querido pastor, pastora, é sobre o básico que nós precisamos saber sobre como gerenciar a igreja no estado de hoje. Qual é o estado de hoje? Hoje é um estado onde nós não temos tanto contato com pastores e ovelhas, né? O contato está reduzido e através dessa live aqui eu quero compartilhar algumas instruções, dicas, ferramentas que podem ser usadas no seu ministério, na sua igreja, para favorecer o trabalho com o seu povo. Mas eu vou esperar um pouquinho mais e eu quero pedir que você que está aqui, entre aqui, se você está no Instagram, no aviãozinho, e envia para o número máximo de amigos pastores que você tem, para que a gente possa convidar eles para estar participando junto da live. Nós vamos ter momentos de tirar dúvidas, nós vamos ter momentos de ouvir também os outros. Quem sabe até eu chame um pastor para estar aqui comigo. Então, convide mais pessoas para estar aqui conosco. Só terminar aqui de convidar. Benção. Também você que está no Facebook, me ajude convidando pessoas para estar aqui participando. Vai ser muito, muito bom mesmo. Ok? Benção, gente. Continuando a nossa live aqui, tanto no Facebook quanto no Instagram, uma das coisas mais importantes que nós temos para fazer como igreja nesses dias é entender que existe um processo diferente, um processo que está acontecendo de uma forma diferente. E nós temos que entender que nem as pessoas sabem como lidar nessa situação. Então, o básico que você precisa saber, o básico que eu preciso saber, é o básico para que a igreja continue de uma forma organizada sendo igreja e nós, como pastores, líderes, consigamos alcançar todos aqueles que fazem parte da nossa igreja. Desde aquele membro mais ativo, que é um líder, até aquele membro que na realidade é quase um visitante, que aparece lá de vez em quando na nossa igreja. Por que nós precisamos fazer isso? Por que é necessário isso nesse tempo? Se faz necessário entender o básico de organização, de marketing, de gestão de pessoas e também de meios digitais, para que nós possamos usar todos os recursos que nós temos à nossa disposição para continuarmos pastoreando com excelência. Então, se você está aqui assistindo essa live, seja agora presencial ou depois gravada, o que nós vamos conversar aqui é sobre como eu e você podemos, no nosso dia a dia, agora nesse período infelizmente de pandemia, ajudar a nossa igreja a continuar sendo igreja e não perder os relacionamentos que são o principal das nossas igrejas. Então, quando nós entendemos isso, nós precisamos fazer um plano de ação. E eu já fiz uma live, está salva lá na página do Igreja Exponencial, também no YouTube do Igreja Exponencial. Caso você ainda não curtiu e não assinou a página do Igreja Exponencial, por favor, faça isso. Também no Instagram, se você não está seguindo, nós temos produzido conteúdo todos os dias no site do Igreja Exponencial há
novos textos, novas matérias, novo conteúdo para você, meu amigo pastor, pastora, para que você cresça no seu ministério. Agora, nós precisamos entender que ao fazer isso, ao fazer um projeto num plano emergencial, nós precisamos entender que precisa pelo menos o básico conter nisso. E o básico de gestão online, de gestão de igreja digital, que é o que estamos vivendo hoje por um período, e eu creio que vai passar, é necessário saber o que fazer e como fazer e quando fazer, para nós não nos desgastarmos e nós também não queimarmos o cartucho. Por quê? Porque senão nós podemos, ao invés de estar cooperando para que a nossa igreja se torne mais unida nesse período, que pessoas sejam agregadas nesse período, nós vamos estar fazendo o contrário, nós vamos estar expelindo as pessoas. E eu já falei aqui no perfil do Igreja Exponencial que eu conversei com alguns pastores e vi deles muito medo referente a isso que está acontecendo com as igrejas no Brasil. E o que nós precisamos fazer hoje? Nós precisamos tomar uma posição de fé e ter um plano básico, pelo menos um plano emergencial, para ajudarmos as nossas igrejas a permanecerem em pé, firmes, saudáveis e passarem pela crise. Agora, por que isso é necessário? Porque se não houver, muitas igrejas, por não se prepararem, por não serem ágeis, vão acabar tendo grandes prejuízos e, infelizmente, muitas igrejas nesses dias fecharão. Por motivos financeiros, por motivos de gestão. Você deseja que a sua igreja se feche, que ela feche as portas, ou que caia pela metade o número da membresia? Nós precisamos agir com sabedoria, com prudência e de uma forma estratégica. Então, o plano básico para a gestão online da sua igreja, o plano básico da gestão online da sua igreja, se constitui de alguns pontos que eu quero falar aqui nessa live e vai ficar gravado e depois você pode compartilhar com as outras pessoas. O que é isso? A primeira coisa é entender que feito é melhor que perfeito. A primeira coisa. Por quê? Porque se nós não entendermos isso, nós não vamos conseguir agir com rapidez suficiente para ter um plano emergencial. O que eu vejo é muitos pastores, e você deve conhecer, que estão esperando alguma coisa acontecer, ter uma estrutura para poder fazer algo. Vejo pastores tentando, na sua gestão, tentar copiar a gestão de outro para esse plano, mas cada pessoa é uma pessoa, cada igreja é uma igreja. E quando a gente fala de gestão online de igreja, a gente está falando de marketing, a gente está falando de gestão de mídia, a gente está falando de várias coisas. E a principal delas é entender quem você é e quem é a sua igreja. E como você pode agir de forma correta. Então, o primeiro ponto é feito é melhor que perfeito. Vou pegar outra caneta aqui. Que perfeito. Por que esse é o primeiro ponto? Como eu falei, porque o segundo ponto é ação instantânea. Ação instantânea. Então, o primeiro ponto é feito é melhor que perfeito, se você está anotando. Segundo ponto, ação instantânea. Como assim? Se você tem a mentalidade que precisa sair tudo perfeito,
você não vai conseguir lidar com as coisas na velocidade que as coisas estão acontecendo. E você vai ficar travado, você vai pensar que precisa criar uma estrutura para fazer algo. Você não precisa de uma estrutura para fazer algo, você precisa de um propósito, de um objetivo, de um plano de ação e execução. É isso que você precisa. Então, para criar um plano básico de gestão online da sua igreja, você precisa entender que feito é melhor que perfeito. Você precisa agir. Segundo, tem que entender que as coisas, por ser voltado para o online, elas acontecem rapidamente. Então o plano ele tem que ser muito enxuto. Esse plano emergencial de contingência ele tem que ser muito enxuto. Por quê? Porque você vai precisar mudá-lo. Mas Anderson, Pastor Anderson, que no caso sou eu, por que precisa fazer um plano? Porque eu não posso só simplesmente ir tendo ideias e fazendo. Porque se você se perder no campo das ideias, você vai perder muito resultado na gestão da sua igreja nesse período de quarentena. Porque nós pastores não fomos ensinados, treinados a gerir uma igreja que hoje, em sua maioria, é uma igreja online. Então, para isso, nós precisamos aprender com quem? Com as pessoas que têm alguma prática nisso. E essas pessoas são quem? São o pessoal que é envolvido com as questões online. Então, se eu tenho que fazer, mas não precisa ser perfeito. Eu tenho que fazer. É ação. Segundo, eu tenho que ter uma ação instantânea. E o meu plano ele tem que ser o mais enxuto e básico possível para que eu possa praticá-lo rapidamente. Então, terceiro ponto, o plano básico, ele é na realidade o plano enxuto. Depois, você, se não conseguiu pegar aqui, reassiste essa live, vai ficar gravada e anote isso e desenvolva isso. Quero falar para você que quando começou a história da pandemia, eu não estava no Brasil. Eu estava de férias nos Estados Unidos, isso lá na quinzena de março. E quando começou, eu estava lá descansando. Quando eu soube de tudo isso, conversei com alguns outros pastores que estavam aqui. Eu sentei onde eu estava e em 30 minutos eu fiz um plano e um projeto para a igreja durante o período de quarentena. Sabendo que esse período podia durar 15 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses ou mais. Por quê? Porque eu precisava ser rápido. Nós pastores, nós temos ainda dentro de nós uma questão enraizada da estrutura física. Mas nós precisamos aprender a criar planos rápidos e enxutos, que são básicos. Básico não porque tem faltando, não. Básico porque é o necessário. É o necessário. E em tempo de crise, em tempo desse mal que está acontecendo, ou qualquer mal, nós temos que fazer o que é básico. Então, fazendo isso, nós entendemos que, beleza, feito é melhor que perfeito, é necessário uma ação instantânea e é necessário um plano enxuto, um plano básico para fazer uma gestão real e vencedora de uma igreja que hoje está quase toda numa questão online. Fazendo isso, qual é o próximo passo? O quarto passo é ver aonde o seu público está. Como assim? Aonde o seu público está? Como você vai se comunicar com ele? Bem, você tem que olhar para os membros da sua igreja e ver quais são os meios online que as pessoas da minha igreja mais usam. É Facebook, é Instagram, é WhatsApp, é TikTok,
é Telegram. Você tem que ter essa noção. Tendo essa noção, então a gente vai saber quais são os canais. Então, o quarto ponto é saber quais são os canais que você vai usar. Beleza? E esses canais são decididos não pela sua escolha, mas sim pela do seu público, da sua membresia, da sua igreja. Então, você e eu precisamos aprender isso. E como nós fazemos isso? Observando. Observando. Eu e você, meu amigo pastor e pastora, precisamos aprender a observar a nossa igreja. Então, eu posso dar uma dica para você. Público até 30 anos só usa hoje quase Instagram. Público acima disso, 35, 40, usa muito mais o Facebook. Todo mundo usa o YouTube. Mas por que eu não acho uma boa ideia por uma igreja de pequeno, médio porte usar o YouTube? Porque é menos compartilhável. Então, quando você usa essa plataforma, que é o Instagram, o Facebook, ela é mais compartilhável, é mais fácil de você compartilhar, de comentar, de curtir. É ali onde as pessoas já estão. Se você vai fazer nos 3, perfeito, melhor ainda. Mas você tem que ver aonde seu público está. O público da minha igreja local, onde eu sou pastor líder, ele está no Instagram e no WhatsApp. Então, eu coloquei que eu só ia usar essas 2 ferramentas para me comunicar com eles nesse período de quarentena. Todos os cultos, todos os recados, tudo eu faria através dessas 2 ferramentas em conjunto, uma trabalhando junto com a outra. Então, olha só, eu sentei, eu já tive uma ação instantânea, um plano básico, eu vi aonde o meu povo estava, o povo da igreja qual eu lidero estava, quais eram as plataformas digitais que eles usavam, e logo que eu percebi isso e defini quais as plataformas eu ia usar, porque é onde eles estavam, eu tracei uma estratégia de conteúdo. Como assim estratégia de conteúdo? Porque tudo que nós fazemos nas redes sociais são conteúdos. A live é um conteúdo, porque ela fica gravada e as pessoas depois assistem. Isso é um conteúdo. Vídeo, foto, texto, tudo isso se chama conteúdo. Então, eu parei para pensar. O que eu preciso como igreja? Qual é o mínimo da minha igreja hoje e de qualquer igreja? É culto, é comunhão e é treinamento. E fora as reuniões, claro. É o mínimo. Então, eu sabia. Eu tenho como me comunicar diariamente com as pessoas pelo WhatsApp. Então, nós vamos para o 5º ponto, que é organizando o plano. Então, formas de me comunicar. WhatsApp. Ok. Mas não é só o WhatsApp. É o que eu vou fazer com o WhatsApp. E quando eu vou fazer com o WhatsApp. E como eu vou fazer. Então eu estabeleci lista de transmissão que eu já tenho de todos os membros. Eu vou todos os dias compartilhar algo pela manhã. Perceba, todos os dias eles estão recebendo uma coisa de mim. Segunda coisa, eu vou pegar a lista de membros e durante esse tempo eu vou fazer videochamada para todos os membros.
me colocando à disposição. Se eles precisarem de alguma coisa, é só eles me contactar pelas questões online. Que eles não estão desamparados. O que eu estou fazendo? Eu estou usando a estratégia de remarketing, que é usada no mundo digital, e eu estou trazendo isso para a igreja local. Eu estou todo dia me comunicando com as pessoas, seja numa mensagem coletiva, ou seja numa mensagem individual. Então eu faço isso todos os dias. Todos os dias. Você tem uma igreja de um número maior, divida entre a sua equipe. Mas faça isso. Isso, o WhatsApp, também o WhatsApp eu uso para dar recados. Recados, e aí você vai ver quais são. Beleza, então eu já tive a conexão pessoal pastor-membro. Eu não vou perder isso. Agora, segundo, eu preciso organizar os cultos e os treinamentos. Os cultos, e nós no caso temos os pequenos grupos durante a semana, eles são feitos online pelo Instagram. Online pelo Instagram. Por quê? Porque as pessoas podem comentar durante o culto. As pessoas podem participar. Ele se torna um culto interativo. Como você que está aqui, pode comentar e vai ficar abaixo o comentário. Depois disso, que eu defini o Instagram e como eu ia organizar o culto para ser um culto já diferente, né, eu vejo muitos pastores usando o mesmo modelo de culto local para o culto online. Não há problema nisso. Só que se perde muito se nós não damos um espaço para a interatividade. Por quê? Porque a internet é interativa. E quando nós proporcionamos que os membros da igreja interajam durante o culto, nós estamos dando para eles uma sensação de experiência. E a sensação de experiência é o que eles têm todos os domingos quando eles iam na nossa igreja e participavam do culto. Porque lá eles cantam, lá eles interagem, lá eles falam. Se nós simplesmente estamos deixando as pessoas assistir, nós já estamos começando a educar errado as pessoas. Então nós temos que valorizar as interações durante as reuniões online da igreja. Então já é uma boa observação para você colocar aí. Então essa foi a questão do culto. Ok? Se você tiver depois alguma dúvida sobre isso, só coloque aqui embaixo que eu respondo. Depois disso, vem a questão de relacionamento. Como assim? Nós temos os pequenos grupos durante a semana. Então o que nós fizemos? Nós pegamos, toda quinta-feira tem uma live da célula online, onde eu dou a primeira parte da célula. E depois as células vão para o grupo do WhatsApp e para o Zoom para conversarem, falarem e orarem sobre a palavra. E aí entra mais um ponto. Eu motivo entre eles que pelo menos a cada dia eles façam uma videochamada para um membro do seu pequeno grupo diferente. Para quê? Para manter a interatividade. Então, se você perceber, está sendo eu entrando em contato com eles, é interação minha com eles. Eu estou marcando, é uma questão de um plano básico de gestão. Eu estou dizendo, nós somos parte, apesar dessa situação toda, nós somos parte da mesma igreja, eu continuo sendo seu pastor e nós estamos caminhando junto. Segundo, eu estou dando a oportunidade deles ter a interatividade durante as reuniões. Isso é experiência, uma sensação de fazer parte. Então nós precisamos entender isso, que isso se faz necessário. Depois tem
a célula online, o pequeno grupo online, não importa o nome que você deu, até o culto online, e depois eles vão para pequenos grupos no Zoom, no WhatsApp, para conversar um pouco, falar daquilo que Deus falou com eles, e isso é mais uma experiência em conjunto, para não se perder a experiência em conjunto. Depois, o que acontece? Como eu falei, eu motivo eles a ligarem pelo menos para uma pessoa por dia durante a semana diferente da igreja, principalmente se for do seu pequeno grupo, para manter os vínculos, para orar um pelo outro, para conversar, para botar papo fora, para tudo isso. Depois disso, perceba, então tem interação em todos os níveis. Tem interação em todos os níveis. O que eu peço sempre para eles também? Na célula, no pequeno grupo, no culto, ou nas reuniões, que eu vou falar agora sobre as reuniões com líderes e treinamentos, bate print da tela, né, e depois posta, porque isso mostra que a pessoa está se envolvendo. Não sei se você já percebeu no marketing digital, na rede da internet, as pessoas sempre pedem, dá uma curtida, deixa seu comentário, né, se inscreve. Como eu já falei aqui, por que é feito isso? Porque toda vez que a pessoa tem uma interação, ela está se comprometendo com aquilo. Então nós precisamos usar isso ao nosso favor dentro desse tempo que nós estamos vivendo. Ok? Continuando. Depois disso, olha só, esse é só o quinto ponto. Então, primeira parte do quinto ponto, WhatsApp. Eu mando todo dia de manhã uma mensagem, não uma coisa chata, não Ctrl+C, Ctrl+V, não, eu escrevo tal para todo mundo e tal, falo. Depois eu entro em contato e faço videochamadas. Eu estou aqui no meu escritório, né, e estou falando com um, com outro, minha esposa também falando com uma com a outra. A gente está falando o tempo todo. Por quê? Conexão, interação, cuidado, pastoreio. Depois, Instagram. Eu já expliquei o porquê eu escolhi Instagram, por causa da faixa etária que o pessoal mais usa. Acabamos usando esse por causa disso. Interação, muita interação. Reuniões online cheias de interação. Beleza. Depois as células, a mesma coisa. E com o adendo do Zoom, que é uma plataforma de vídeo em grupo, e também o WhatsApp para bater papo. E por último, nós voltamos para o Zoom e para o Instagram. Primeiro para o Zoom, para fazer as reuniões de liderança. Estou fazendo reunião de liderança toda semana. Chama todos os líderes para um grupo no Zoom, e ali tem 6, 7, 8, 9, 10 de cada vez, e a gente vai conversando, vamos batendo papo, ouvindo deles, motivando eles, fazendo ver que eles não estão sozinhos, que a igreja continua nos mínimos detalhes. Então nós precisamos aprender e entender isso, ok? E depois, Instagram. Como assim? Mas eu já falei do Instagram, mas eu vou falar de novo. Eu estou fazendo algo para gerar interação. O que eu estou fazendo? Lives de entrevista. Como assim? O meu plano é, eu vou entrevistar todos os membros da igreja, um por dia. De segunda a sábado, 19 horas, um por dia eu vou entrevistar. Por quê? Porque primeiro eu gero uma interação com ele se sente honrado por estar fazendo parte. Segundo, é um testemunho vivo, porque eu faço uma entrevista perguntando sobre o encontro dele com Cristo, como ele era, como ele é, o que é a igreja para ele hoje. Eu trago mais um conteúdo muito vivo e compartilhável, que as pessoas vão compartilhar, vão comentar. E terceiro, senso de comunidade. Sabe por quê? Porque todo mundo vai querer ver a live do irmão Zé.
E aí o que acontece? A live do Irmão Zé, tá todo mundo aqui perguntando, falando, e aí um conversa com o outro, as pessoas vão conversando aqui, ri, se diverte, conta histórias que passaram com aquela pessoa, fazem perguntas para a pessoa. A interação. E o que acontece com tudo isso? Fazendo live todo dia, entrando em contato todo dia, nós vamos marcando território em todos os lados. E mais do que isso, a igreja começa a ser mais conhecida, porque quanto mais interação, quanto mais gente participando, quanto mais consistência, todo dia, mais ela cresce nas plataformas digitais. Nós temos tido um crescimento nas nossas plataformas digitais muito bom. Muito, mas muito bom. Nós temos hoje o dobro de pessoas assistindo às nossas lives do que presenciais no culto antes. Tudo por causa dessas questões. E melhor, são todas pessoas da cidade ou da cidade do lado. Porque um manda para o outro. Os membros da igreja mandam para os amigos. Ó, tá dando a live. Ou olha só, eu vou ser entrevistado hoje pelo pastor lá na live da igreja. Assiste aí para ver meu testemunho. Muitas vezes o cara está afastado da igreja, o cara está longe de Deus, ou o cara não conhece a Deus, ele vai ter a oportunidade. Você está me entendendo? Então, por isso é tão importante ter um plano básico. Eu lhe passei o plano básico que eu fiz. Quem sabe para a sua igreja vai ter outros detalhes que você vai ter que fazer. Vai ter que ter outras coisas. Mas de tudo isso do ponto 5, eu posso resumir numa coisa. Consistência e abundância. Como assim? Todo dia e todo dia muito conteúdo bom. Todo dia muito conteúdo bom. Todo dia relacionamento e todo dia muito relacionamento. Mesmo que se for online. Todo dia interação e todo dia muita interação. Perceba, tem dias da semana que as pessoas têm 4 interações comigo. 4. Coisa que elas não tinham antes. Então nós precisamos entender que fazendo isso, nós criamos um plano básico, um plano enxuto, mas com foco, com objetivo. Qual é o foco? Permanecer em pé. Levar a igreja a estar firme nesse tempo de crise. Não perder a membresia, porque esse tempo é muito fácil de se dispersar. Trazer pessoas novas e gerar um boom no mundo online referente à nossa igreja na cidade e na região. Então, esse plano emergencial de contingência, ele acaba sendo um plano excepcional, mesmo que seja um plano simples. Pessoal, eu não falei de nenhuma ferramenta paga, eu não falei de nada extraordinário que você vai ter que fazer, eu falei de pequenas coisas. Agora, se você tem uma equipe, coloque eles para fazer muitas coisas, mas deixa eu lhe dar um conselho, pastor. Você apareça 90% dos momentos. Você entrevista os membros, você prega nos cultos, dirige os cultos online, você esteja à frente. Porque as pessoas nesse tempo elas querem ver os pastores delas. Se posicione, fale, ó, eu tô aqui. Ah, o pessoal do jovem quer fazer, beleza, pode fazer, mas eu tô aqui. Ah, o pessoal quer fazer dos casais, mas eu tô aqui. Ah, vamos fazer uma live do Ministério de Casais, mas eu tô aqui. Tô junto. Por quê? Porque nós somos a referência e as pessoas olham para nós e elas procuram nós. E no tempo de desespero, as pessoas estão buscando referências. E você é a referência. Já que você é a referência, então tome a decisão de fazer um plano enxuto, básico para uma gestão online da sua igreja. E depois de fazer isso, execute o mais rápido possível e vai aprimorando as coisas.
aprimorando. Mais uma coisa que eu não coloquei aqui, mas é do Instagram, você pode fazer. Eu fiz uma sequência de vídeos. Todo dia eu posto um vídeo da quarentena. Dia 1, dia 2, dia 3, trazendo uma mensagem de fé, de esperança, uma mensagem da parte de Deus. Todo dia. O que eu fiz mais? Eu fiz pequenos cursos. Curso Como Fazer o Culto Doméstico, motivando o pessoal a ter o culto em família. Curso Como, e aí eu vou dizendo e vou fazendo vários cursos. Próximo curso que vai sair é Como Administrar as Finanças em Tempos de Crise. Vai ser colocado, vai estar disponível para os membros da igreja online. Esses até não precisam ser ao vivo, mas se tiver condição de ser, faça. Faça. É melhor. É melhor. Porque gera interação. Interação. Queridos, esses eram os 5 pontos que eu queria falar de um plano básico, um plano enxuto, um plano para gestão online de igrejas nesse momento de emergência, de crise. Se você está pegando a live agora, depois ela vai ficar salva, tanto aqui quanto no Facebook. Aqui no Instagram fica por 23 horas salva. Depois ela vai ser carregada no YouTube do Igreja Exponencial. Você é o meu convidado para estar me acompanhando a plataforma. A Igreja Exponencial não é uma igreja, é uma plataforma que existe para servir os pastores, ajudar as igrejas, e nós queremos, através de conteúdo, através de materiais, servir aí, tá bom? Deus abençoe você, e eu tenho uma certeza, nós como Igreja de Cristo vamos sair mais fortes, mais vencedores e triunfantes de toda essa situação. Eu creio nisso de todo o meu coração, tá bom? Deus abençoe você. Paz. Deus abençoe você que está no Facebook. Paz.